Lição número 139. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Eis o fim da escolha, pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. E o que é a escolha, senão a incerteza do que somos? Não há nenhuma dúvida que não esteja enraizada aqui. Não há nenhuma questão que não reflita essa única. Não há nenhum conflito que não acarrete esta única pergunta simples: o que sou eu? Mas quem poderia colocar essa questão a não ser aquele que se recusou a reconhecer a si mesmo? Só a recusa de aceitar a si mesmo poderia fazer a pergunta parecer sincera. A única coisa que qualquer coisa viva pode saber com toda a certeza é o que ela é. A partir deste único ponto de certeza, ela olha para as outras coisas com tanta certeza quanto tem de si mesma. A incerteza a respeito do que não podes deixar de ser é um autoengano numa escala tão vasta que a sua magnitude dificilmente pode ser concebida. Estar vivo e não conhecer a si mesmo é acreditar que tu estás realmente morto. Pois o que é a vida se não ser o que és? E que outra coisa, além de ti, pode estar viva em teu lugar? Quem é aquele que duvida? De que ele duvida? A quem estará questionando? Quem pode lhe responder? Ele está apenas declarando que não é ele mesmo. E assim, sendo outra coisa, torna-se um questionador do que vem a ser essa outra coisa. No entanto, jamais poderia estar vivo se não soubesse a resposta. Se pergunta como se não soubesse, isso apenas mostra que ele não quer ser essa coisa que é. Ele aceitou porque está vivo, fez um julgamento contra ela, negou o seu valor e decidiu que não conhece a única certeza pela qual vive. Assim, ele passa a estar incerto quanto à sua vida, pois o que ela é foi negado por ele. É por causa dessa negação que precisas da expiação. A tua negação não fez nenhuma mudança no que és, mas dividiste a tua mente entre o que conhece e o que não conhece a verdade. Tu és tu mesmo. Não há dúvidas quanto a isso. E, no entanto, duvidas. Mas não perguntas que parte de ti realmente pode estar duvidando de ti mesmo. Na realidade, não pode ser uma parte de ti que coloca essa questão, pois pergunta àquele que sabe a resposta. Se fosse parte de ti, a certeza seria impossível. A expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo e não ter certeza do que realmente és. Essa é a profundidade da loucura. No entanto, é a questão universal do mundo. O que isso pode significar senão que o mundo é louco? Por que compartilhar da sua loucura na triste crença de que o que é universal aqui é verdadeiro? Nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar aonde aqueles que declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são e tornarão a vir até o momento em que a expiação for aceita
e aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e não estar cientes do que são. A única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação, pois há certeza quanto ao que tu és. Isso é estabelecido para sempre na santa mente de Deus e na tua própria. Está tão além de qualquer dúvida ou questionamento que perguntar o que isso não pode deixar de ser constitui a prova definitiva de que precisas para mostrar que acreditas na contradição de que não conheces o que não pode deixar de conhecer. Isso é uma pergunta ou uma declaração que nega a si mesma ao ser declarada? Não deixemos as nossas santas mentes ocuparem-se com desvaneios tão sem sentido quanto esse. Temos uma missão aqui. Não viemos para reforçar a loucura em que outrora acreditamos. Não nos esqueçamos da meta que aceitamos. Viemos para ganhar mais do que apenas a nossa felicidade. O que aceitamos como o que somos proclama o que todos não podem deixar de ser junto conosco. Não fale junto aos teus irmãos, ou falhas para contigo mesmo. Olha para eles com amor, para que possam ter o conhecimento de que são parte de ti e tu és parte deles. É isso que a expiação ensina e demonstra que a unicidade do Filho de Deus é inatacada pela sua crença segundo a qual ele não sabe o que ele é. Hoje, aceita a expiação, não para mudar a realidade, mas apenas para aceitar a verdade sobre ti e seguir o teu caminho, alegrando-te no infinito amor de Deus. É só isso o que nos é pedido, e é só isso o que faremos hoje. Reservaremos 5 minutos pela manhã e à noite para dedicar as nossas mentes à nossa tarefa para o dia de hoje. Começamos com esta revisão do que é a nossa missão. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu quando nos criou como Ele. Nós podemos nos lembrar disso por todas as pessoas, pois na criação todas as mentes são uma só. E na nossa memória está a lembrança do quanto os nossos irmãos são queridos para nós, na verdade, do quanto cada mente é parte de nós, de quão fiéis eles realmente têm sido conosco e de como o amor de nosso Pai contém todos eles. Em agradecimento por toda a criação, em nome do seu Criador e da sua unicidade com todos, os aspectos da criação, hoje repetimos a nossa fidelidade à nossa causa a cada hora, deixando de lado todos os pensamentos que nos distrairiam do nosso objetivo santo. Por alguns minutos, deixa que a tua mente seja desembaraçada de todas as tolas teias de aranha que o mundo quer tecer em torno do Filho Santo de Deus. E aprende a natureza frágil das correntes que parecem manter o conhecimento de ti mesmo a parte da tua consciência, ao dizeres: aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. De maneira bem resumida e muito simples, expiação é ter certeza de quem você é reconhecer a vida, é reconhecer a existência.
Aceitar a expiação é não confundir essa existência, essa vida com pensamentos, com sensações, com emoções, com o corpo, com o mundo, com formas, com limites. O que acontece é que nós, e isto é a consciência, tem essa ilusão de acreditar que a vida ela está contida no corpo, ela está nos pensamentos, que a vida está nas sensações, está dentro das imagens, está contida em limites, em formas. Percebe que é assim? E isso é a ilusão. Aceitar a expiação é aceitar que a vida não está contida em nada, que a vida é e não pode ser limitada, mudada, contida. Aceitar a expiação é reconhecer que você é a vida e não a imagem. Você é a existência e não este corpo. Aceitar a expiação é confiar na vida, na eternidade e não na morte, no que está no tempo, não confiar no corpo. Quando surgiu a consciência de separação, essa consciência ela experimentou uma sensação de erro, como se estivesse errado feio, que é aquela sensação de culpa que a gente fala. Mas como já falamos aqui até várias vezes, isso é uma experiência na consciência. Só é uma experiência, entende? Porque na realidade nada mudou. A realidade ela não foi alterada, não teve uma separação, uma divisão na realidade. Deus, ele não se fragmenta, isso é impossível. A vida não pode virar em morte. Tudo que essa consciência experiencia não é a realidade. É uma experiência baseada em uma imaginação, em uma crença. Por isso é ilusão. Aceitar a expiação, portanto, é essa consciência, aceitar que não há erros, que não há pecado, que não há separação, porque pecado é separação. Então é aceitar que não há pecado. Há uma experiência, sim, há uma experiência na consciência, mas não tem realidade nisso, não tem vida nisso. Se tivesse vida, então essa experiência, né, seria eterna, seria vida, seria eterna. Mas como é só uma imaginação, como é só uma experiência, é algo passageiro, é algo no tempo que começa e acaba, entende? Então, quando essa consciência ela aceita a expiação, e isto é, ela aceita que nunca houve um erro, um pecado, porque nunca houve uma separação, porque a realidade nunca mudou, a percepção dessa consciência começa a ser mudada também, começa a ser corrigida. Até então, vinha sendo uma percepção de separação, de ataque à totalidade, no sentido de que fez da sua imaginação a realidade, no sentido de ter mudado a realidade, ou seja, a imaginação virou realidade, então parece que a realidade foi alterada por mim. Então, agora é essa imagem que tem realidade, é este corpo que tem realidade, agora é este cachorro que tem realidade, esse mundo, esse trabalho que tem realidade. É daí que vem essa crença na culpa, essa sensação de erro. Mas quando essa consciência ela aceita a expiação, quando ela toma consciência de que a realidade não foi mudada, de que a vida não virou a imagem e que tudo isso é apenas fruto de imaginação, ela começa a perceber a sua imaginação como o que é realmente, né? Como uma ilusão mesmo. Então, a percepção da consciência, ela muda. E no mundo, aqui, as funções, elas seguem iguais, né? Se esse personagem aí tem filhos,
ele não vai deixar de ser mãe, de ser pai e de cumprir as suas obrigações como mãe e pai. Aquele que trabalha, que tem uma profissão, que sai todo dia para trabalhar, ele não vai deixar de trabalhar. Mas você vai fazer todas as coisas no mundo sem se equivocar de que isso possa ter alguma realidade, de que a vida depende disso, de que nesses papéis, nessas funções que você desempenha no mundo, tem alguma realidade, alguma vida, alguma verdade. Quando se aceita a expiação, você olha para todas as coisas no mundo sabendo que a vida não está contida dentro disso, em nada disso e muito menos depende de alguma coisa disso. A vida não depende do mundo. A vida que é eterna, imutável, que é o nosso ser, não está limitado em nada e não se mistura em nada dessas coisas no mundo. A vida, ela está à parte, está separada das imagens, dos limites, dos pensamentos, das sensações. E é assim que você precisa olhar para tudo, não confundindo o mundo com a vida. Você provavelmente vai olhar muitas coisas no mundo e perceber a vida. E tá tudo certo, porque a vida ela está aqui. A vida ela está em tudo, o tempo todo, em toda parte. Mas a questão é aceita. Você precisa aceitar e ter por certo, é ter certeza mesmo de que a vida, ela não está contida dentro, ela não está ali naquelas formas, em qualquer coisa que tenha um limite, um contorno. A vida é tudo. A vida é livre, é total, ela se estende o tempo todo. Então, realmente não tem como estar dentro de alguma coisa. Aceitar a expiação é estar convicto disso. É fazer este discernimento, é separar o joio do trigo, é separar a morte, né, aquilo que morre, da vida, é separar o tempo da eternidade, é separar ilusões da verdade. E esse é o julgamento final, onde a consciência que aceitou a expiação, agora dentro da mentalidade certa, sendo o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a mentalidade certa. Ela olha então para o mundo, olha para tudo e faz este único julgamento, esse discernimento, né? Qual que é o único julgamento que ela faz? A verdade é a verdade e é imutável. E ilusões são só ilusões. A vida, ela não se tornou a morte, porque nada real pode ser ameaçado.